Érica, eu escolhi um exemplar aqui que você trouxe até para servir como exemplo. Aliás, que orquídea é essa? É a orquídea tulipa que chama, popularmente. É a aparência realmente dela. E, gente, tem um cheirinho delicioso. Vejam só, olha, é uma flor realmente mais encorpada do que as outras presentes aqui, remetendo realmente àquela imagem de tulipa. E dentro, ela tem até os órgãos, acho que são os órgãos sexuais, é bem engraçado, parece que tem uma boquinha aqui dentro. Ela é bem bonita, o interior dela é avermelhado, olha só. Realmente parece que ela está até gargalhando aqui conforme eu balanço. Belíssima orquídea. Digamos que eu tenha recebido esse vaso de presente e agora o que eu faço? Normalmente quando você recebe uma orquídea florida, o ideal é você deixar dentro de casa e local de bastante luz. E molha sempre quando estiver seco. Então, quantas vezes eu molho? O termômetro é sempre o dedo, né? Você coloca o dedo, tá seco o substrato, aí você molha. Substrato, pra gente entender, parecem esses pedacinhos de madeira, é isso? Não é terra. Até essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por que geralmente as orquídeas que são comercializadas não são plantadas em terra e sim nesse substrato? Na verdade, o substrato é tudo aquilo que é plantado, né? Você pode usar o substrato de terra, substrato de musgo, xaxim, que não existe mais. E agora substituindo tem o coco, o carvão ou pinos, né? Mas as plantas, as orquídeas são diferenciadas em epífitas, que elas são encontradas na árvore, e terrestres, que elas são encontradas no chão. Então, por isso que tem aquelas que são amarradas aos troncos das árvores. Isso, então são as epífitas, né? Normalmente as mais comerciais são todas epífitas. Então, bom, não é difícil para quem está em casa, não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. E agora vamos botar a mão na massa. Como eu planto a minha orquídea? Quando você tem uma orquídea, ela tem principalmente dois tipos de crescimento. Ela tem um crescimento para cima, que é monopodial, né, que seria esse tipo de variedade, e eu tenho um crescimento simpodial, que ela cresce para os lados. Essa daqui já está crescendo para os lados. Parece que tem mais de um bulbo unido, é isso, né? Isso, unido, né? Quando ela tem esse crescimento de lado, aí você conta, a partir do broto, 2 bulbos e corta ela. Corta sem medo mesmo. Corta sem medo. Você separa ela com tesoura, aí você separa ela, essa aqui é uma muda. E dessa muda que você faz o replante. Deixa eu até mostrar aqui, olha, direitinho. Então, relembrando, ela tá lá no vaso, tudo, eu tiro ela com cuidado do vaso, tiro todo o substrato, deixo a raiz bem limpinha. Essa daqui que cresce pra cima eu posso tirar, assim, com um único bulbo. Exato. E essa que é o outro modelo aqui que você mostrou, ela cresce para os lados. Exato. Então eu conto o brotinho e mais um bulbo e faço o corte. Dela. Exato. Essas aqui estão prontas então para serem replantadas. Aí quando você fizer o replante, aí você pode cortar esse excesso de raiz, que ela não tem mais nenhuma função. E como é que eu sei se é excesso? Excesso é o comprido, né? Essas raízes compridas. Então você deixa só um pedaço. O importante é você preservar essa raiz. 4 dedos de raiz mais ou já menos. Tá bom. O importante é você deixar essa raiz branca com a pontinha verde, que essa vai enraizar rapidinho no substrato novo. A mesma nesse coisa caso, acontece aqui nessa também. daqui também. Você pode cortar ela sem medo, né? Bem à vontade na hora de fazer o replante. E aqui também eu consigo enxergar essas pontinhas. Isso, você enxerga verdinhas. também. Aí, como essa Phalaenopsis, essa orquídea também, a flor, normalmente a gente tem que cortar a flor dela também, né? Ai, que já são mesmo assim, florida? Tem que sacrificar a flor, senão é muita coisa para a planta. E ter que enraizar e ter que florir, né? Então, o ideal é você cortar a flor dela. Então acho que a gente não precisa tirar replantar essa flor. Vamos replantar essa aqui, então, né? dá menos dó. Tá. E para você fazer o replante, é bom você juntar todos os materiais, né? Então, a gente tem os tipos de substrato, que agora a gente encontra o coco, o carvão e o pinus misturado, que é o que eu uso. Você pode usar só o coco, ou só o carvão, ou o substrato que você tiver na sua região. Vamos colocar pode aqui ser até para macadâmia, ficar melhor a visualização. O vaso, né, que nós vamos usar, pode ser esse aqui, pode ser esse de barro, é o ideal, né? O vaso de barro é ideal. Então qual que é a diferença do vaso de plástico e de barro? O de barro, como as plantas, normalmente elas são epífitas, o importante é que ela não segure muita água. Epífita quer dizer? Elas se encontram na árvore. Sim. São de árvores, né? Então o vaso de barro tem essa função dela não deixar encharcado. E olha aqui o detalhe, gente, ele é todo furadinho exatamente para não reter essa água, né? Para ele ter um livre fluxo aí. Exato. Tá. Aí você colocaria no vaso de barro, para não pesar muito, você pode colocar até isopor, ou se você manter ela pendurada, não precisaria colocar nada de drenagem.
Agora, se você deixar ela assim apoiado numa bancada, aí é importante você colocar pelo menos 2 dedos de pedra, né, para ter uma drenagem. Como eu vou deixar ela pendurada, já está com a estrutura pendurada, eu não vou colocar nada de terra. Aí, como a planta ela caminha para frente, esse é um broto que deu agora, esse aqui há 6 meses atrás, 1 ano atrás, então cada 6 meses ele forma um broto, dependendo da espécie também, né? Sim. Então você tem que encostar a planta atrás e sim, e para deixar poder... o broto vai crescer para cá, então deixar espaço livre aqui. Deixar espaço livre aqui. Tá, quer que eu segure para você colocar o substrato? Aí você preenche com substrato, sempre úmido, né? Tanto substrato quanto o vaso tem que ser mergulhado na água, pelo menos durante uma meia hora. Realmente, é como se fosse feijão. Deixa de molho ali para dar uma enxadinha, né? E é importante também a planta ficar bem firme, ela não pode ficar balançando, porque na hora que você regar, aí se ela balançar, tombar, né? Aí quebra a raiz nova. Esse substrato aqui é de... Esse é coco. Casca de coco. Casca de coco. Tá. Aí tem o pinus também e tem o carvão, que ela dá uma boa drenagem, né? Sim. Isso é fácil de ser encontrado Muito em fácil, em casas especializadas. Na verdade, mais em casas especializadas, né? Tá. E aí a gente coloca o adubo da OSP, que é um adubo muito bom da OSP. A minha medida é sempre de 3 dedos, ou uma colher de sobremesa bem caprichada. Uma pitada de adubo, Isso, uma pitada de adubo no canto do vaso. No lado oposto ao da orquídea. E longe dos brotos. Longe dos brotos. Se for, no caso dessa outra orquídea aqui, que é um bulbo só, eu poderia plantá-la no centro meio, e de qualquer forma no cantinho eu coloco o adubo. Coloco o adubo. Aí depois você rega e a cada 3 meses você aduba a planta. Então, aí você adubou agora estamos na primavera, né? Aí quando chegar no verão você aduba de novo, a cada estação do ano você usa o adubo. E fora esses, a gente tem ainda os adubos químicos também, né? Que esse daqui você coloca uma colher de café em 1 litro de água e aí você borrifa nas plantas. Agora, qual o melhor jeito realmente de regar a planta? É no substrato diretamente ou eu posso jogar água na própria folha? A pulverizar, você pode molhar com a mangueira sem medo. Na verdade, você tem que molhar bem molhado e como é plantado no vaso de barro, no substrato com uma boa drenagem, todo o excesso ela escorre, que é esse o objetivo, né? Agora tem uma curiosidade, deve haver aí um melhor horário para fazer essa molhar a planta? É verdade. O melhor horário para molhar a planta é de manhã ou no final do dia. Na verdade, no inverno é de manhã, para passar a noite sem estar úmido, né? Porque senão ela fica mais suscetível à doença. E no verão você pode molhar no final do dia para ela manter úmido durante a noite toda. É verdade que, por exemplo, se ela estivesse aqui sob o sol e tivesse com as folhas quentes, eu não poderia borrifar água aqui, porque poderia dar um choque térmico e isso abrir aí um leque de doenças, ela poderia ficar fragilizada. Ela acaba queimando a flor mesmo, né? Então por realmente tá uma dica importante. Muito quente. Não pode molhar na hora quente do dia, ou seja, meio-dia ou 1 hora.